Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros de 24 a 28 de maio. Salviano vai pedir Beatriz em casamento. Será que ela vai aceitar? E a Vitória e o Aguiar finalmente vão admitir que estão apaixonados um pelo outro. Saiba em detalhes como tudo isso vai acontecer. Só lembrando a vocês que o resumo pode ficar um pouco adiantado ou atrasado, dependendo da edição que o SBT fizer nos capítulos, ainda mais que a partir da semana que vem será exibida 3 novelas. Mas antes, por favor, peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 24 de maio. Vitória diz a Tomásia que tem vontade de chamar Cristina e lhe contar tudo sobre Aguiar. Tomásia aconselha a Vitória a não cometer aquela loucura, pois já sabe como Cristina é. Tomásia diz a Vitória que se Aguiar anda com algum rolo é problema dele e da sua esposa e manda ela não se meter. Vitória diz a Tomásia que Aguiar é seu empregado e por isso se sente responsável pelo bem-estar familiar dele. Deixa de ser palhaça, Vitória, e assume logo pra Tomásia que você tá morrendo de ciúmes do guarda-costas gostosão. Vitória diz a Tomásia que tem que fazer alguma coisa para impedir que Aguiar seja infiel, em nome das mulheres enganadas. Vitória diz: Tomásia, o meu marido me foi infiel e eu mais que ninguém sei o que se sente, o que se sofre. Tomásia se oferece para conseguir os dados de Josefina para a Vitória. De repente, Tomásia começa a rir e pergunta a Vitória se ela está com ciúmes. Vitória nega que esteja com ciúmes. Aguiar não consegue ir embora da mansão. Ele desfaz a mala e diz: eu não posso deixá-la, eu não posso abandoná-la. Ela precisa que eu cuide dela. Felipe diz a Paula que nunca deixou de amá-la e pergunta se ela ainda ama o seu amante. Paula diz que não sabe. Vitória vai até o quarto e Nelson diz que não pode deixar de olhá-la e que o que sente por ela é tão forte como no primeiro dia. Nelson começa a tirar o hobby de Vitória e diz: Céu, por que não voltamos a tentar? Vitória diz para Nelson parar de chamá-la de Céu, manda ele parar de incomodá-la e deixa claro que não voltará a ficar com ele. O cachorro velho babão ainda tem a cara de pau de dizer a Vitória que aquele caso terminou naquele mesmo dia. Ainda bem que Vitória não dá trela para ele. Que nojo desse velho broxa sem vergonha. Adriana, que tinha intenção de seduzir Gusmão, bebe demais e acaba ficando bêbada. Nick procura Gusmão. Como não o encontra na casa, ela liga para ele. Nick finge querer saber do seu avô. Gusmão diz que não está com ele e para provocá-la, ele pergunta se ela não está ouvindo a música de onde ele está. Nick fica morrendo de ciúmes e diz que ele já deveria estar em casa. Gusmão responde a ela que tem a noite livre. Para irritar Gusmão e fazer ele acreditar que ela não está entediada, Nick diz que está passando um momento incrível com Roy. Gusmão fica irritado e desliga o telefone na cara dela. Sozinha, Nick reclama por Gusmão ter desligado o telefone na sua cara, chora e se pergunta onde e com quem Gusmão está. Aguiar procura Josefina e diz a ela que falou com a senhora Vitória sobre os seus sentimentos. Aguiar diz a Josefina que Vitória não se importou ou fez de conta que não entendeu. Josefina diz a Aguiar que não há nada que ele possa fazer porque está escrito e ninguém pode escapar do seu destino. Aguiar diz a Josefina que esteve a ponto de renunciar ao seu trabalho, mas não pôde. Josefina diz a Aguiar: do que você não pode escapar nem renunciar é a ela. Gusmão leva Adriana onde ela está hospedada e pergunta o que ela pretende com aquela farsa. Gusmão revela que sabe que ela é Adriana a Balvaneira, a irmã da senhora Vitória. Adriana fica surpresa. Salviano diz que Kendra quer atrapalhar sua relação com Beatriz, mas ele não permitirá. Gusmão pergunta a Adriana por que ela queria enganá-lo. Adriana diz a Gusmão que ouviu a conversa dele com Aníbal e diz que queria conseguir dele informações sobre a sua filha. Desesperada, Adriana diz a Gusmão que o seu pai tirou a sua filha e suplica ele para lhe dizer onde a filha está. Gusmão diz a Adriana que não sabe de nada e explica que Aníbal estava falando sobre Nick.
Gusmão promete a Adriana que se ficar sabendo de alguma coisa, irá lhe dizer. Gusmão diz a Adriana que vai embora, mas ela pede para ele não deixá-la sozinha naquela noite. Pela manhã, Adriana se sente envergonhada pelo modo que se comportou com Gusmão e pede desculpas a ele. Gusmão volta a afirmar para Adriana que se tiver alguma pista ou souber de alguma coisa, dirá para ela. Cristina acompanha o trabalho de Kendra fascinada. Na passarela, Kendra Bisca troca olhares com o jornalista. Terça-feira, 25 de maio. Aguiar pergunta a Liliana como ela passou sua primeira noite só, já que a mãe viajou. Liliana diz que Gusmão foi visitar Beatriz e como a irmã não estava, ele ficou um pouco com ela. Nick escuta, diz a Aguiar que Gusmão não dormiu em casa e insinua que ele e Liliana passaram a noite juntos. Liliana nega para o pai que Gusmão tenha dormido na sua casa. Nick, intrigada, se pergunta com quem Gusmão então estava se não chegou em casa. Vitória continua chateada com Aguiar e o trata com frieza. Ela pede para ele esperá-la fora da sua sala. Aguiar pede desculpas a Vitória, mas diz que não vai sair e pergunta por que ela o está tratando daquele jeito. Aguiar pergunta a Vitória se ela está com raiva dele pelo que lhe disse à noite. Vitória responde: claro que não, nós somos adultos e isso é problema seu. Vitória diz a Aguiar que o seguiu até a clínica e escutou a conversa que ele teve com seu pai e assim descobriu que tem outra irmã. Aguiar diz a Vitória que não lhe disse nada porque pensou que iria causar muitos problemas entre ela e o Sr. Aníbal. Aguiar diz a Vitória que a única coisa que queria era evitar um grande problema, uma grande dor a ela. Vitória pergunta por que Aguiar não confiou nela. Aguiar diz: como que você disse que eu não confio em você? Não se lembra de ontem à noite? Eu abri meu coração para você, falei dos meus sentimentos, do que me faz sentir tão atormentado, e você vem dizer que eu não confio em você? Vitória, cega de ciúmes, não consegue entender que Aguiar está falando dela e diz para ele: tudo bem, já que estamos falando desse assunto, eu te aconselho que pense na sua esposa, não seja infiel a ela. Trate de que essa amiga Josefina que você quer tanto continue sendo somente isso, uma amiga, sua irmã de alma. É assim que você a chama, não? Aguiar fica surpresa ao saber que Vitória pensa que ele estava se referindo a Josefina e não a ela. O jornalista André tira fotos com Kendra e Cristina. Depois ele faz questão de tirar uma foto só com Cristina. Cristina, muito ingênua, nem imagina que é uma armação da Kendra Bisca. Kendra diz a André para fazer com que aquela foto chegue naquele mesmo dia ao seu computador. Nick está na cozinha, de olho para ver quando Gusmão vai chegar. Roy chega e diz a Nick que lamenta por não ter podido sair com ela à noite e diz que se sacrificou ao não passar umas horas lindas com ela para terminar uma reunião com o seu treinador. Nojentinho esse moleque Roy, ele tinha que ser filho do velho babão. Dão certinho os dois. Gusmão chega e Nick diz a ele: finalmente você chegou para trabalhar. Esteve boa noite, né? Mas isso não vai ficar assim. Depois, Poliana diz a Gusmão que acha que Nick só estava esperando ele chegar para reclamar, pois passou a manhã toda na cozinha, igual a ela que estava doida para saber onde ele andava. Gusmão fica todo felizinho ao saber que Nick estava ansiosa esperando por ele. Aníbal diz a Vitória que percebe que ela está chateada com ele. Vitória diz a Aníbal que o que a incomoda muito é que ele não seja sincero nem com a Adriana e nem com ela. Vitória diz que agora é difícil acreditar nele porque a amante dele foi à sua casa. O médico entra interrompendo a conversa dos dois e diz a Aníbal que ele está de alta. Nelson diz a Salviano que já está cansado de implorar a Vitória que o perdoe para ela aceitá-lo em sua cama, mas diz que precisa continuar implorando até que ela o perdoe porque ele precisa garantir o seu futuro e diz que não deixará a agência tão facilmente, pois investiu muitos anos e esforço nela. Nelson diz a Salviano que se for preciso, ele hará diante de Vitória para que ela não se divorcie dele. Salviano pergunta a Nelson se ele já resolveu o seu problema. O velho, se achando garanhão, diz a Salviano que aquilo é coisa do passado e diz que voltou a ser o mesmo de sempre. Trouxa, broxa, idiota, só levanta esse pinto murcho
às custas de remédio e ainda fica se achando. Nick se pesa, se acha gorda e com raiva quebra a balança. Roy entra no quarto dela e fala sobre admirar como ela cuida do seu corpo. Roy diz a Nick que quando ela for sua esposa, irá exibi-la pelo mundo todo e diz que não há nada mais repulsivo que uma mulher gorda. Roy sai do quarto. Nick chora e se pergunta o que pode acontecer se Roy descobrir o seu problema de saúde. Roy, cheio de marra, diz a Guzmão para ele não esquecer que ali ele é só um empregado. Guzmão diz a Roy que trabalha para os Balvanera e não para ele, e diz que Roy não é ninguém para lhe dar ordens. Roy diz a Guzmão que é como se fosse da família, diz que se casará com Nick e então as coisas mudarão. Guzmão diz: primeiro eu quero ver se vocês se casarão, então nós conversaremos. Pede licença e deixa o nojentinho só na sala. Aníbal chega na mansão Balvanera. Kendra e Cristina chegam de viagem. Salviano, furioso, pergunta a Kendra o que ela anda inventando sobre ele. Salviano pega Kendra pelos cabelos e diz para ela não se meter na relação dele ou vai se arrepender. Kendra grita que ele está machucando. Nisso, Cristina escuta os gritos e sai do banheiro correndo. Cristina fica entre os dois e Kendra Bisca começa com seu teatro de mulher que está sendo perseguida pelo ex. Vitória revela a Aníbal que seguiu Aguiar até o hospital e diz que escutou quando eles falaram sobre ela ter uma suposta meia-irmã. Vitória diz a Aníbal: uma coisa eu quero que fique claro, se nunca me interessou saber o nome da sua amante, tampouco me interessa se você teve uma filha com ela. Vitória diz que a única coisa que quer saber é se é verdade e exige que o pai a responda. Nesse momento, Tomásia entra com Paula e diz a Vitória que a professora de piano chegou. Aníbal fica furioso ao ver Paula, mas disfarça. Cristina pergunta a Salviano por que ele maltrata Kendra daquele jeito. Kendra diz que Salviano não para de persegui-la. Salviano diz que ela é uma mentirosa, que já não há mais nada entre eles dois, e diz para ela deixar ele refazer a sua vida. Kendra, bisca, safada, cachorra, se ajoelha e implora para Salviano deixá-la em paz. Cristina, convencida de que Kendra é uma vítima, pede para Salviano ir embora e não incomodar mais Kendra. Vitória apresenta Paula a Aníbal como a professora de piano de Nick. O velho sem vergonha Aníbal, na maior naturalidade, pega a mão de Paula como se não a conhecesse e diz, encantado. Sozinhos, Aguiar repreende Paula por ter voltado à mansão. Quarta-feira, 26 de maio. Nick fica sabendo que o avô já está em casa e chama Roy para irem comprar um presente para ele. Aguiar pergunta por que Paula não vai embora. Será que ela não vê que a situação já está para explodir? Aguiar pergunta a Paula o que ela realmente quer ali. Antes que Paula possa responder, Vitória retorna para a sala. Como Nick vai sair com Roy, Vitória diz a Paula que ela fará a aula naquele dia. Cristina diz a Kendra que não pode acreditar que Salviano seja tão violento e por que continua atrás dela se está saindo com a Beth. Para convencer Cristina de vez, que confia nela e a considera uma amiga, Kendra Bisquete diz que Salviano não aceita que ela não o quer mais e revela que está saindo com um homem casado. Kendra pede para Cristina não julgá-la mal e diz que não sabe em qual momento se apaixonou. Cristina, que o que tem de língua solta tem de ingenuidade, acredita em Kendra, fica com pena dela e diz que andar com um homem casado nunca é bom. Salviano procura Beatriz e diz que não quer ter nenhum segredo com ela. Salviano então revela a Beatriz que antes de conhecer ela teve uma relação com Kendra Ferretti. Salviano garante a Beatriz que aquela relação já acabou e diz que só tem olhos para ela. Beatriz fica enciumada, mas diz a Salviano que não importa o que Kendra diga, porque ela acredita nele. Josefina visita Liliana e diz a ela que o José Ângelo lhe contou que ela desmaia quando vê uma mulher na casa em que eles trabalham. Liliana diz a Josefina que é verdade e fala que quando vê a senhorita Adriana, sente angústia, como um sofrimento, algo muito estranho. Liliana pergunta a Josefina se ela pode ajudá-la a descobrir por que sente isso. Josefina diz a ela que sente muito, mas não pode ajudá-la.
Cristina chega em casa e encontra Liliana falando sobre Adriana com Josefina e não gosta nada. Depois, Cristina pede para Josefina ler os caracóis para ela. Liliana diz à mãe que Josefina só lê os caracóis para ela e o pai, para mais ninguém. Cristina diz que nunca entendeu aquilo e pergunta o porquê dela não ler para ela. Intrigada e assustada, Cristina pergunta a Josefina se há algo que ela deveria saber e ela não quer lhe dizer. Paula diz a Vitória que ela toca piano muito bem. Vitória diz que perdeu a prática, pois deixou de tocar há muito tempo, desde que a mãe morreu. Adriana fica surpresa ao ver que Paula está dando aula de piano para Vitória. Vitória apresenta Paula para Adriana como a sua professora de piano e de Nick. Adriana cumprimenta Paula como se não a conhecesse. Chateada por Josefina não querer ler os caracóis para ela, Cristina diz que não sabia que ela achava tão ruim e diz que sabe que ela só tem olhos para sua filha e o seu marido. Josefina não gosta do jeito como Cristina fala com ela e diz: "Vamos ser sinceras, Cristina. Você nunca me perdoou por José Ângelo ter perdido o nascimento da Liliana, porque ele estava comigo quando a minha mãe morreu." Josefina diz que não tem culpa do parto dela ter se antecipado e da mãe ter morrido naquele dia. Cristina fica sem graça e diz: "Mas qual mulher gostaria que o seu marido não estivesse presente no dia do nascimento do seu primeiro filho?" Mas Cristina diz a Josefina que ninguém está colocando culpa nela. Adriana diz a Aguiar que se ele fosse leal à sua irmã, diria a ela que aquela falsa professora de piano é a amante do seu pai. Aguiar fica nervoso e diz a Adriana que aquilo é algo muito delicado, coisa de família e ele não pode se meter. Aguiar questiona por ter se calado. Adriana diz que não falou nada por Vitória, porque não quer causar uma grande dor à irmã. Adriana conta para Aguiar que Aníbal e Paula estavam viajando justamente quando a mãe delas estava agonizando e que é esse o motivo de Vitória ter se recusado a conhecer a amante do pai delas e nem sequer quis saber o nome dela. Enquanto esperam por Roy, Nick e Guzmão discutem. Nick diz a Guzmão que ele só foi um entretenimento para ela e diz que aquela conversa de que ele passou a noite com alguém é mentira. Para provocar Nick, Guzmão pega o celular e diz: "Você quer saber com quem eu passei a noite? Já verás. Uma mulher muito interessante, não uma insossa como tu." Guzmão liga para o número dele mesmo e finge falar com uma mulher sobre a noite maravilhosa que passaram. Nick tenta descobrir quem é a mulher, mas Guzmão diz que não interessa a ela. O idiotinha do Roy dá uma balança de presente para Nick, dizendo que não é qualquer balança, porque é importada da Alemanha. Guzmão só observa com raiva a estupidez de Roy. Guzmão percebe que Nick não ficou bem. Nick detesta o presente, mas para irritar Guzmão, finge ter adorado. Odete liga para Jean-Marie e fica sabendo que Aníbal já está em casa. Cristina chega na mansão Balvaneira e Aguiar recebe com frieza. Aníbal jura a Adriana que não sabia que Paula era a professora de piano de Nick. Adriana diz para o pai falar com Paula e dizer para ela ir embora, porque se Vitória descobrir quem Paula é, nunca vai perdoá-lo. Aníbal Balvaneira diz: "Como você, que nunca me perdoou." Aníbal segura a mão de Adriana e jura que está movendo céus e terras para encontrar o médico desgraçado que o enganou. Aníbal jura que vai encontrá-lo para saber o que ele fez com a sua neta. Adriana não acredita nele e exige que ele lhe diga o que fez com a sua filha, se estiver mesmo do lado dela. Aníbal começa a fingir que está passando mal para se livrar das perguntas de Adriana. Quinta-feira, 27 de maio. Aníbal diz a Adriana que não está em condições de falar sobre aquele assunto no momento, mas promete a ela que fará com que o médico diga a verdade, porque quer recuperar sua neta e, acima de tudo, ela. Aníbal diz a Adriana que precisa ter o carinho dela de novo. Adriana decide mudar o jeito de agir com o velho. Adriana pega a mão de Aníbal e diz: "Está bem, papai. Eu não vou te incomodar mais com os meus problemas. Paizinho, o importante agora é você melhorar e ficar tranquilo." Adriana dá um beijo na testa de Aníbal. "Menina esperta, é assim mesmo que você deve agir com o velho Aníbal Balvaneira e Tavera." Adriana sai do quarto e Aníbal sorri
pensando que conseguiu enganá-la. Vitória e Paula tocam piano juntas. Vitória se emociona ao se lembrar da mãe e diz a Paula que ela se dedicou de corpo e alma ao seu pai, que praticamente a abandonou por uma amante que era uma sem-vergonha. Vitória diz a Paula que cada dia se convence mais de que o pai foi muito egoísta, pois viveu tudo o que quis com aquela mulher qualquer. Vitória diz a Paula que ela não tem ideia do quanto a sua mãe sofreu e diz que no dia em que a mãe morreu, o pai estava com aquela mulher. Paula fica sem graça com as verdades que ouve. Depois, na cozinha, Paula chama Gusmão de filho na frente de Poliana, Jean-Marie e Tomásia. Aguiar briga com Cristina por ter deixado Liliana só e diz que não gostou da maneira em que ela saiu de viagem. Aguiar reclama também por Cristina ter indicado Paula para dar aulas de piano na mansão, sabendo que ela era amante do Sr. Aníbal. Aguiar pergunta como ele vai dizer à senhora Vitória que a professora de piano dela é amante do seu pai. Cristina diz para Aguiar deixar de ser exagerado. Aguiar diz que não está exagerando e diz: "E o que você me fala do Francisco? Quando ele ficar sabendo, vai ter que renunciar ao trabalho. Olha só nos problemas que você nos mete." Com raiva, Gusmão diz para Paula não voltar a chamá-lo de filho, pois perdeu esse direito. Cristina diz a Aguiar que já está cansada dele a criticar por tudo, cansada de discutir e de que a relação deles a cada dia se desgaste mais. Aguiar diz a Cristina que talvez tenha sido um erro ela ter o convencido a aceitar aquele trabalho e diz que talvez a solução seja ele se demitir. Cristina diz que não, pois ele tem um bom trabalho, ela também, e diz que está feliz aprendendo coisas novas. Aguiar diz a Cristina que sente muito orgulho por ela ser uma mulher que quer se superar e diz que o que não gosta é que ela trabalhe com uma pessoa que ele não tem nenhuma confiança. Cristina diz que não quer que eles briguem mais, diz que o ama e que ele é a sua vida inteira. Paula suplica a Gusmão para esquecer o passado e pede para ele ir à sua casa à noite. Paula diz a Gusmão que sabe que o que fez foi errado e está muito arrependida, mas pede para ele entender, porque ela precisava fugir de tantos problemas da vida ruim que tinha com o pai dele. Paula diz que não aguentava mais e tomou a decisão errada. Gusmão diz a ela: "Pois agora assuma as consequências. Para mim foi tão forte a dor e o ressentimento com o teu abandono que não suportei continuar vivendo na mesma casa. Fui para longe, para outro país. O teu abandono foi o que mais me doeu na vida e não posso esquecê-lo. Não me peça o que é impossível para mim." Adriana conversa com Paula e pede para ela não voltar à mansão Balvanera. Paula jura a Adriana que não está lá por Aníbal, mas sim por seu filho, e revela a ela que é a mãe do Francisco Gusmão. Adriana fica surpresa. Vitória vê Aguiar e Cristina se beijando na cozinha. Quando Cristina vai embora, Vitória diz a Aguiar que fica feliz por ver que ele resolveu o seu problema com a esposa. Aguiar diz que mais ou menos, porque as coisas entre ele e Cristina nunca mais será como antes. Vitória pergunta se é por causa da mulher que ele falou para ela. Olhando no fundo dos olhos de Vitória, Aguiar diz: "É sim, é por essa mulher." "Ô pai, me perdoa, mas eu tô chipando demais o Aguiar com a Vitória. Tô louca para ver os dois juntos." Paula conta a Adriana porque Francisco não a perdoa e diz que ele não sabe que Aníbal Balvanera é o homem por quem ela abandonou a família. Paula implora para Adriana não proibi-la de ir na mansão Balvanera e propõe ajudá-la a conseguir informações da filha dela com Aníbal. Adriana diz a Paula que dará uma semana para ela conseguir alguma informação com Aníbal, porque se Vitória descobrir quem ela é, a colocará na rua sem piedade. E diz também que acredita que o filho dela não vai gostar de saber que trabalha para o amante da mãe. Aguiar pergunta a Gusmão como é a relação dele com Liliana. Gusmão diz a Aguiar que para ele, Liliana é uma amiga muito querida e diz que a vê como uma irmã mais nova. Aguiar diz que Liliana gosta dele como homem e não o vê como um irmão. Gusmão diz que já notou, mas diz para Aguiar que ele pode ficar tranquilo, porque Liliana e ele são amigos e vai continuar sendo assim. Gusmão conta para Vitória que Roy vive fazendo comentários desagradáveis sobre o peso de Nick e diz que ele lhe deu uma balança de presente. Gusmão diz a Vitória que acha que isso não faz bem a ela.
Cristina conta para Liliana sobre o que viu entre Salviano e Kendra. Vitória vai até o quarto de Nick e a vê se pesando. Vitória pega a balança, diz que elas falarão sobre aquilo com o psicólogo e que não permitirá que ela continue obcecada com seu peso. Nick briga com a mãe e diz que se arrepende de ter confiado nela. Vitória diz a Nick que tudo o que faz é pelo bem dela. Enquanto isso, Guzmão pega Roy ao telefone falando com uma mulher. Roy tenta humilhar Guzmão, mandando ele ir rápido pegar um copo de água com gelo para ele. Guzmão pergunta se ele não entendeu que ele não é o seu empregado e diz que se Nick procurar por ele, que diga que ele está na cozinha e vai saindo. Roy diz a Guzmão que não deu permissão para ele sair. Roy dá um empurrão em Guzmão e pergunta qual o problema dele com ele. Guzmão diz a Roy que ele é um desmiolado e não tem a menor ideia de como deve tratar Nick. Guzmão diz que Roy não deve pressionar Nick porque é uma verdadeira estupidez. Roy fica irritado, diz que Guzmão está chamando de estúpido e tenta dar um murro na cara dele. Guzmão segura o braço de Roy e torce a mão do insuportável pé no saco. Roy começa a pedir por socorro. Sexta-feira, 28 de maio. Vitória vê Guzmão torcendo o braço de Roy e pergunta o que está acontecendo ali. Guzmão diz a Vitória que só estava se defendendo. Roy, covarde, diz para Vitória não acreditar e diz que somente pediu amavelmente um copo de água a Guzmão e ele respondeu que não era o empregado da casa. Depois, Roy exige que Vitória demita Guzmão pelo que fez com ele. Cristina decide contar para Paulo o que viu entre Salviano e Kendra. Enquanto isso, Kendra recebe a foto de Cristina com o fotógrafo. Ela sorri e diz que fica feliz quando as coisas saem do jeito que ela quer. Vitória diz a Roy que Guzmão exagera em seus cuidados com Nick porque ela está doente e então revela a ele que Nick tem bulimia. Vitória diz a Roy que prometeu a Nick que não iria dizer nada para ele. Roy pede desculpas a Vitória pois não sabia de nada. Nelson reclama com Vitória por ter contado a Roy sobre a doença de Nick. Nelson, traste velho, tem a cara de pau de dizer a Vitória. Você não se dá conta que a sua indiscrição pode ser um impedimento para que o Roy se case com a nossa filha? Vitória responde que se Roy deixar Nick agora que sabe da doença dela, é porque não gosta dela de verdade. Salviano leva Guilherme e Beatriz para jantarem na casa da sua madrinha. Furiosa com o que acaba de saber sobre o Salviano, Paula diz a Cristina que falará com Beatriz, pois ela precisa saber o tipo de homem que Salviano é. Cristina, boca grande e besta, diz a Paula que está nas mãos dela evitar uma tragédia. Enquanto isso, todo apaixonado, Salviano pede Beatriz em casamento. Tomásia pede o telefone de Josefina para a guiar. Emocionada, Beatriz aceita se casar com Salviano. Salviano diz a Beatriz que a partir daquele momento se considera casado com ela. Vitória leva o jantar para Nick e diz que não pode ficar chateada com ela porque a ama mais que a sua vida. Nick diz a Vitória que sabe que não é a melhor filha, mas que isso não quer dizer que ela não gosta dela e diz que ama a mãe. Salviano deixa a Beatriz em casa e Paula é grosseira com ele. Salviano vai embora e Beatriz diz à mãe que não permitirá que ela trate Salviano daquele jeito. E Paula responde que não permitirá que Salviano seja violento com ela e manda a Beatriz abrir os olhos. Paula diz a Beatriz que Salviano é um homem muito violento e diz que é alarmante que ela escolha alguém tão parecido com o pai do filho dela. Paula diz a Beatriz que ela precisa da ajuda de um terapeuta. Beatriz com firmeza diz: "Olha, mãe, eu não sei o que você pretende com isso, mas você não vai conseguir nada, porque eu amo Salviano e no momento certo vou me casar com ele." Muito bem, Beatriz. Como eu gosto dessa personagem, mulher forte, de fibra. Tomásia diz a Vitória que irá ver Josefina na manhã seguinte. Durante o café da manhã, Nelson briga com Aguiar por Vitória ter saído sem que ele percebesse e o chama de irresponsável. Aguiar fica preocupado por pensar que Vitória está desaparecida. Jean-Marie o tranquiliza ao dizer que viu quando a senhora Vitória saiu com Tomásia e o motorista do senhor Aníbal. Tomásia e Vitória chegam na casa de Josefina.
Vitória diz a Josefina que aproveitou para acompanhar Tomásia para falar com ela porque está preocupada com Aguiar. Muito tranquila, Josefina pergunta a Vitória se ela foi até lá para falar com ela sobre o empregado. Irritada, Vitória diz: Não, eu vim falar do seu amigo de alma. Josefina diz a Vitória que pela maneira como ela fala é como se quisesse reclamar de algo. E pergunta que problema ela tem com o amigo dela. Acuada, Vitória diz que não tem nenhum problema com Aguiar. Josefina diz: Senhora Vitória, você está aqui buscando por uma resposta. E a única coisa que eu posso lhe dizer é que não busque mais, porque você já tem. Muito nervosa, Vitória diz a Josefina que ela está enganada com ela. Diz que não foi buscar nenhuma resposta e vai embora furiosa. Josefina liga para Aguiar e diz que precisa vê-lo imediatamente. Nick reclama com Gusmão pelo que aconteceu entre ele e Roy. Nick exige que Gusmão trate Roy bem se quiser continuar no trabalho. Josefina diz a Aguiar que Vitória não entendeu. Diz que ela está cega de ciúmes e por isso foi vê-la. Aguiar diz que Vitória fugiu de casa com Tomásia para ir vê-la e se pergunta por que ela fez aquilo. Aguiar diz a Josefina que é por isso que se sente como um tonto. Josefina diz a Aguiar que o problema é que Vitória está igual ou mais confusa que ele. No ateliê, Vitória chora, pega alguns desenhos que fez de Aguiar e os rasga. Desesperado, Aguiar diz a Josefina que não pode deixar de pensar em Vitória e diz que sente muito medo. Não menos desesperada que Aguiar, Vitória pega uma tesoura e começa a destruir o primeiro quadro que pintou dele. Aguiar diz a Josefina que sente muito medo de aceitar o que está sentindo. Josefina diz: aceitar os seus sentimentos? Vamos, irmão, disse, isso fará você ver as coisas mais claras. Tomásia encontra Vitória aos prantos e pergunta o que está acontecendo. Aguiar diz a Josefina: você tem razão, eu estou apaixonado pela senhora Vitória. E Vitória diz a Tomásia: sim, Tomásia, eu já não posso negar, não posso. Eu me apaixonei pelo Aguiar. Aguiar diz a Josefina e Vitória a Tomásia: eu tenho que reconhecer, eu me apaixonei. Cena lindíssima, viu, gente? Um espetáculo. Até me arrepiei vendo.